Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 7 dicas para você aprender inglês mais rápido. 7 dicas tranquilas, 7 dicas que você consegue implementar aí nos seus estudos. Você não vai precisar pagar nada, você não vai precisar comprar nada. São 7 dicas que você pode aplicar aí usando ferramentas práticas, coisas que eu tenho quase certeza que você tem acesso, tá bom? Mas antes de tudo, eu queria comentar duas coisas. A primeira delas é que quando a gente fala aprender inglês mais rápido, a gente quer falar de trazer uma praticidade maior para os seus estudos e, obviamente, otimizar os seus resultados. Mas não existe isso, eu sou muito contra essas pessoas que falam assim, você vai aprender inglês em 8 semanas, você vai ficar fluente em 2 meses. Eu sou muito contra esse tipo de coisa. Eu acredito que aprender um idioma, leva tempo. Às vezes a gente vai para fora, a gente vai para outro país e, obviamente, isso aí é um acelerador muito natural para o nosso aprendizado. Mas ainda assim demora. Eu não acredito que uma pessoa consiga ficar, por exemplo, fluente em um idioma em 1 mês. Ou seja, então você tem que ter em mente que aprender um idioma do zero, leva tempo e tá ok, paciência. Ninguém senta numa cadeira hoje e amanhã acorda fluente. Ia ser tão bom se fosse assim, né? E a segunda coisa é, às vezes o que funciona pra mim não é a mesma coisa que funciona pra você. E tá tudo bem, porque cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é único. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa fazer quando você vai começar seus estudos é procurar uma metodologia, um método que funciona pra você, tá bom? Porque às vezes a gente quer, fulano, o que você fez para aprender isso? Mas eu odeio isso, só que se ele fez, vai funcionar comigo também. E não é assim, né? Às vezes o que funciona para outra pessoa não funciona para você e tá tudo bem. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para as 7 dicas que eu mencionei. A primeira dica que eu tenho é assistir filmes e séries e documentários em inglês. Por quê? Quando você está assistindo filme ou série ou qualquer coisa e vídeos em inglês, você está vendo ali o idioma funcionando na prática de verdade. A maioria dos materiais que eu uso no meu canal, Ana Paula, são materiais didáticos. Materiais didáticos são ótimos. Você está aprendendo ali as regras de gramática, você está aprendendo ali, você está absorvendo vocabulário, isso é excelente. Mas às vezes os materiais didáticos, eles são bem tranquilos, as pessoas conversam mais devagar, não tem tanta gíria, não tem tanta expressão, justamente porque é um material didático. E quando você acompanha ali o inglês de filme, de série, você tá vendo o inglês real mesmo, o inglês ali falado mais rápido e tal, e isso aí acaba te forçando a tentar pensar em inglês. E quando eu digo assistir em inglês, aí a questão da legenda, põe a legenda em inglês também, mas eu não vou entender nada. Tá, paciência, estuda, faz uma análise de vocabulário, mas tenha o hábito de começar a ver filmes, ver séries em inglês, porque isso aí vai te dar um contato com o idioma. Ana, eu posso começar vendo com legenda em português e depois ir adaptando com a legenda em inglês? Pode, desde que você tenha o contato com o inglês, desde que você não veja o filme dublado, tá tudo bem. Por quê? Porque você tá se forçando de qualquer forma também. Eu vejo muita gente que consegue absorver muito vocabulário assistindo com a legenda em português, porque acaba fazendo essa associação natural do inglês-português. Ótimo, é o que eu acabei de falar, O que funciona para umas pessoas, às vezes não funciona para outras e tá tudo bem. Mas se isso funciona para você, ok. Desde que você comece a ter esse hábito de estar ali vendo, acaba que seu cérebro está retendo conteúdo, Sua mente está retendo conteúdo de qualquer forma. Então, ótimo. Então, se você não tem esse hábito, de assistir filme, série, qualquer coisa em inglês, se toda vez que você senta lá, vou ver um Netflix aqui, você põe as séries dubladas, para com isso, começa a ver em inglês, Não tenha medo do idioma, tá bom? A segunda dica aí, pegando aí um pouquinho o gancho da primeira, é você assistir noticiários em inglês. Noticiário, o vocabulário vai ser um pouquinho mais formal, só que isso aí também é muito bacana, porque você acaba fazendo uma contextualização do que está acontecendo no mundo real, Você está acompanhando as notícias e acaba que você começa a conseguir assimilar, porque noticiário, acaba que às vezes filme, série,
tem muito vocabulário que a gente não usa, tem muita coisa que é fictícia, esse tipo de coisa. E isso aí não acontece em noticiário. Você não vai ver um termo sendo inventado nos jornais, esse tipo de coisa. Por quê? Porque tá falando ali de coisas do dia a dia. Então, por mais que às vezes o vocabulário seja um pouquinho mais formal, é ótimo, porque também te traz essa questão da atualidade, de notícias, e acaba que você consegue fazer uma assimilação ali mais natural também, tá bom? A terceira dica é você começar, né? Se você ainda não tem, você ter um caderno, você ter um diário, você ter entre aspas, você começar seu próprio dicionário de palavras. Como assim? Você pode pegar um caderno em branco, você pode pegar uma agenda e aí você vai começar a anotar mesmo à mão as palavras e os novos termos que você estiver aprendendo. Lembre-se sempre de dar um contexto para aquilo ali. Aí a gente entra na polêmica, né? Ah, mas eu só consigo aprender estudando palavras soltas. Ótimo. Eu só consigo aprender estudando frases. Beleza, é o que eu falei. Você vai usar o que funciona para você. Então, é muito interessante que você tenha esse caderno, você tenha essa agenda e que você faça isso à mão. A gente tem muito hábito hoje em dia, né? De usar meios eletrônicos, mas quando você está fazendo isso à mão, quando você está escrevendo, você retém mais o conteúdo. Então, tenha essa agenda, esse caderno, e comece a anotar essas palavras, esses novos termos que você está aprendendo e às vezes tem mais dificuldade de reter. Mas sempre dando um contexto, pesquisando os usos, vendo mais exemplos onde essas palavras, esses termos são aplicados, tá bom? Isso aí vai te ajudar a reter melhor o vocabulário. As pessoas falam assim, eu sempre esqueço as palavras novas que eu aprendi. Começa a fazer isso. Vai te ajudar, eu te garanto. Conversar em inglês. O que acontece? É muito importante que a gente pratique nossas habilidades de listening, nossas habilidades de writing, nossas habilidades de reading, mas também é muito importante que a gente converse em inglês, que a gente coloque para fora o que a gente está aprendendo, né? Se você tiver alguém com quem conversar, se tiver um falante nativo, ótimo. Se você tiver um amigo de estudos, né, um parceiro de estudos, maravilhoso, treinem vocês juntos. Mas e se eu não tenho ninguém? Se eu estou aprendendo inglês sozinho, não tenho ninguém para conversar com, o que eu faço? Você pode conversar consigo mesmo, você pode treinar no espelho. Às vezes, a gente, quando é obrigada a falar inglês, né, você se deparou com a situação que você vai ter que usar o seu inglês. A gente trava justamente porque a gente não tem o hábito de falar em voz alta o inglês. Então, às vezes, a gente tem todas as palavras, as frases na nossa cabeça, mas não sai. Por que não sai? Porque você não está acostumado a falar o inglês, simplesmente assim. Então, você pode fazer duas coisas. Você pode falar consigo mesmo no espelho, simplesmente treinar. Eu tenho vários vídeos aí de frases para usar em tal situação. Pega essas frases, treina, fala o inglês, deixa o inglês fluir pela sua boca. Ou então também você pode utilizar algum dispositivo, né, celular, gravador de voz, enfim, e você se gravar conversando em inglês e depois você se ouvir. Com isso aí você mesmo consegue ver o que tá legal, o que você pode melhorar, mas fale em voz alta, nem que você esteja falando sozinho, porque senão, quando você ser obrigado a usar, vai travar mesmo. Por quê? Porque você não faz aquilo, você não fala em voz alta, né? Você não está acostumado a falar o idioma. Seu próprio corpo, entre aspas, vai estranhar aquilo ali. Por isso que muita gente trava na hora de falar inglês, porque ela não se dá a oportunidade de falar. Beleza? Pratique muito, pratique todos os dias. E quando eu digo todos os dias, é literalmente todos os dias. Mas eu não tenho tempo de estudar todos os dias. Beleza, você não precisa tirar 2 horas do seu dia, todos os dias, para você estudar inglês. Mas você pode encontrar formas de inserir o idioma no seu dia a dia. Por exemplo, você pode ouvir música, você pode ver vídeo, né? Às vezes a gente está ali na hora do almoço, a gente vai assistir alguma coisa, voltando lá para a primeira dica, e ver um episódio ali de 20 minutos em português. Começa a ver em inglês, você precisa ter esse contato diário com o inglês, porque você vai reter muito mais conteúdo, você vai aprender muito mais rápido, de forma muito mais eficiente, se você fizer todos os dias um pouquinho, do que se você, por exemplo, tirar 2 horas no sábado para estudar e depois passar o resto da semana sendo bombardeado pelo português. Então, hoje, sábado, eu vou tirar 2 horas, vou estudar aqui, 30 minutos de cada habilidade, vou fazer tudo aqui, vou fazer lista, vou ver gramática, vou revisar. Aí, acabou as 2 horas, abandono o idioma,
passa o resto da semana sem ver uma palavrinha em inglês, chega no outro sábado e aí esquece mesmo. Você não tem constância nos seus estudos, então isso aí vai te atrapalhar. Então dá um jeito de você colocar o idioma no seu dia a dia, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, e de alguma forma que você consiga fazer de maneira natural, né? Que você não precise parar suas atividades e transforme aquilo no pedestal. Porque se você faz isso de uma forma que consiga encaixar na sua rotina, maiores são as chances de você manter, tá? Por isso que eu gosto tanto de dar o exemplo de música, filme, série, porque geralmente é algo que já faz parte da rotina das pessoas, ok? Curiosidade, seja curioso, questione as coisas, tá bom? Tem duas vertentes nisso aí. Às vezes a gente fala assim, por que no inglês isso é assim? Porque é. E realmente às vezes não tem explicação. Por questão de padrão, é aquilo ali daquela forma e pronto, acabou. Mas você também precisa começar a questionar as coisas. Por que essa frase tá assim? Por que isso aqui foi escrito dessa forma? Faça perguntas, né? Não tenha medo de questionar o idioma. E não se contente com a primeira resposta que você pesquisar. Às vezes a gente tá com dúvida, pesquisa lá, a primeira coisa que a gente vê, a primeira frase mais curta, isso aqui. Não tenha medo de buscar as informações para suas dúvidas, né? Faça perguntas, questione. E ainda dentro dessa questão de fazer perguntas, tem uma técnica que você pode aplicar nos seus estudos, que é, quando você está lendo alguma coisa, você começa a fazer perguntas mentais sobre esse próprio material que você está lendo. Por exemplo, você está lendo lá que Maria comprou um carro. Quem é Maria? O que Maria faz? Você começa a se perguntar isso em inglês e talvez você mesmo criar as próprias respostas. Isso aí começa a te ajudar a pensar em inglês, tá bom? E por último, encontre uma forma que te agrade. Por quê? Porque se você segue uma metodologia que você não gosta, se você segue uma metodologia que você acha tediosa, é muito provável que você vá começar a detestar o idioma, que seus estudos aí vão se tornar algo chato, algo maçante, que você não tem vontade de fazer. Chega a hora de você estudar, você vai... tá na hora de estudar. Isso aí te desanima e acaba que você vai perdendo foco e desiste. Então encontre algo que seja divertido, que você tenha prazer. Vou dar o exemplo de novo, porque eu acho que são ferramentas ótimas. Se você gosta de filme, se você gosta de música, se você gosta de jogo, se você gosta de cozinhar, por exemplo, se arrisca, pega uma receita em inglês e tenta seguir ela. Esse tipo de coisa faz toda a diferença. Esse tipo de exercício que você tem prazer em fazer vai te ajudar muito, porque às vezes a gente fica muito preso, né? Só em estudo, aquele estudo clássico, ler, escrever, tarará, e às vezes aquilo ali começa a ficar chato, começa a ficar entediante e a gente tende a desistir. Então encontre algo que você tenha prazer, né? Encontre algo que você goste de fazer e aplique o idioma nessa tarefa. Assim você vai estar estudando e nem vai perceber, tá bom? Very good. Então essas foram as dicas que eu tinha. Comenta aí se você gostou, se você já conhecia, se você não conhecia, quais que você vai começar a aplicar a partir de hoje, tá bom? Aí me fala também se você gostou do vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, eu só queria falar que se você está estudando inglês, não desista, né? Às vezes a gente se depara com muita dificuldade, às vezes a gente se sente empacada, às vezes a gente acha que a gente não está avançando, mas tá tudo bem, é normal, todo mundo se sente assim, tá? Então continua firme que vai dar certo, tá bom? E é isso. Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo.